Olá! Nessa aula 4, nós vamos falar sobre os sistemas de numeração e conversão de base. Na aula anterior, nós falamos sobre os sistemas de numeração, como o computador interpreta a informação, que é através dos números, e mostramos que a base utilizada pelo computador é a base de numeração binária. Finalizamos a aula mostrando a tabela de bases. Mostramos 4 bases diferentes: decimal, octal, hexadecimal e a base binária, e como montar a tabela. Eu sugiro que vocês refaçam aquela tabela manualmente, sem olhar, para que se acostumem com a numeração binária. Tá ok? Vamos para a aula então. O objetivo dessa aula é estudar as conversões de base, certo? Para isso, vamos converter bases em decimal, binário, hexadecimal e octal. Hoje a aula é bem matemática, mas vamos utilizar operações simples, tá? Da matemática fundamental: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, tá bem tranquilo, tá? Bom, tá aqui a tabela de bases que falamos na aula passada. A sugestão é que vocês refaçam sem olhar para se acostumar com a base 2, certo? Não só com a base 2, mas com a base 8, com a base 16. Ao longo do curso de Ciência da Computação, vocês sempre vão deparar com estes números e é muito bom estar familiarizado com eles. Conversão entre sistemas de numeração. A primeira conversão que eu venho mostrar para vocês é a converter um número em decimal para um número binário ou qualquer outro sistema, né? Então, aqui eu coloquei de decimal para qualquer outro sistema. Como se converte? Através da divisão, ok? Então, se eu quero converter o número 125 decimal para a base binária, eu vou dividir pela base que eu quero converter, no caso, pela base 2. Então, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 125 e dividir por 2. 125 dividido por 2 dá 62. 62 vezes 2 vai dar 124, me restando 1, certo? Eu vou guardar sempre esse resto 1, porque é no resto que vou ter o número binário, ok? E agora, continuo dividindo até não restar mais número, até zerar, ok? Então, 62 por 2 vai dar 31. 31 vezes 2, 62, resto 0. Continua a divisão, 31 dividido por 2 vai dar 15. 15 vezes 2, 30, resto 1. 15 dividido por 2 vai me dar 7. 7 vezes 2, 14, resto 1. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6, resto 1. E 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, resto 1. Vamos olhar agora para o resto. É no resto das divisões que eu vou ter o número binário, certo? Então, o número binário é esse. E o sentido de leitura é sempre de baixo para cima. Então, o número 125 decimal em binário vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1. Certo? Sempre, lembre-se, sempre de baixo para cima, pegando todos os restos, inclusive a última divisão. Certo? Vamos fazer agora a conversão do número 538 da base 10 para a base 16. Pronto, e aqui como faz? Se para converter de uma base 10 para a base 2 eu dividir por 2, então para converter da base 10 para a base 16, eu divido por 16, certo? Então, a conta é 538 dividido por 16. Isso vai me dar 33.
33 vezes 16 dá 524. Me resta 10. Guardo o resto. E aí sigo com as divisões. 33 dividido por 16, 2. 2 vezes 16, 32, resta 1. Guardo o resto. Aqui termina, porque eu não divido mais 2 por 16. Né? Então, o meu resultado é 2, 1, e esse 10 é o A. Né? Então, se a gente for lá olhar a nossa tabela, o número 10 em decimal equivale ao algarismo A em hexadecimal. Então, o resultado é 538 na base 10, é 2, 1, A na base 16. Ok? Então, simples. Quero converter um número decimal para qualquer outro sistema, divido pela base do sistema que eu quero converter. Agora, coloquei aqui um exemplo. E se eu tiver um número em binário e quiser ele em decimal, como eu faço? Neste caso, não é uma divisão, e sim uma multiplicação, certo? Como que faz? Então, eu vou fazer a multiplicação igual o que fizemos lá na aula anterior. Lembra? Eu pego todos os números em binário e multiplico pela sua potência. Então, aqui nós temos 7 números, né? Então, eu vou pegar da direita para a esquerda o número 1 vezes 2 elevado a 0, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2, e assim sucessivamente, até terminar o número. Depois disso, é só fazer conta. Elimino os que são multiplicados por 0, porque vai dar 0, e faço as potências, resolvo as potências, né? Então, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 0, 1. Somo tudo e me dá 125, ok? Então, se eu tenho um binário e quero converter para outra base, é multiplicando. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Agora, eu tenho o número em hexadecimal e quero transformar também para a base 10. Se eu tenho qualquer base e quero transformar para a base 10, é multiplicando. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou pegar os algarismos em hexadecimal e multiplicar pela base, certo? Qual a base? A base 16, a base do algarismo. Veja que é diferente, eu não vou multiplicar pela base 10. Eu vou multiplicar pela base do meu algarismo. Como eu fiz aqui no binário, multipliquei por 2, né, pela potência de 2, aqui também eu vou multiplicar pela potência, pela base 16. Então, o A equivale a 10, né? Então, vai ser 10 vezes 16 elevado a 0, 1 vezes 16 elevado a 1, 2 vezes 16 elevado a 2. Aí vocês me falam, mas não era para ser o A? Mas como é que eu vou multiplicar um A por 16? Né? E eu estou querendo transformar para a base 10, então eu tenho que pegar o equivalente do A na base 10. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 16 elevado a 0 dá 1 vezes 10, 10, 16 elevado a 1, 16 vezes 1, 16. 16 elevado a 2 dá 256, vezes 2, 512. Ok? Aí somos os números 538, certo? Então, 211. 2, 1A na base 16 é a mesma coisa que 538 na base 10. Beleza, gente? E quando eu quero fazer conversões de octal e hexa para binário e vice-versa, né?
associando 3 bits ou 4 bits, quando octal ou hexadecimal, respectivamente, e vice-versa. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui um exemplo para entender melhor. Olha esse número aqui bem grande, ele está em binário, e a gente quer saber quanto é ele em hexadecimal. O que eu faço? Eu vou associar 4 bits, de 4 em 4 bits, certo? Porque é hexadecimal. Se fosse octal, seria de 3 em 3. Então, eu vou separar de 4 em 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 4 últimos, sempre da direita para a esquerda, os 4 últimos aqui separar. Aqui, ó. 1, 1, 1 e 0. Depois eu vou separar mais 4. 0, 1, 0, 1. Depois eu vou separar mais 4. 0, 0, 1, 1 e separar os últimos outros 4. Ok? E depois é só eu ir lá na tabela e pegar qual é o número correspondente. Certo? Aqui no caso, 101 é o B. Este aqui é o C. 1010 é o A. E 01 é o 7, em binário. Né? Então, aqui a resposta. Este número grande aqui, binário, equivale a BCA7 em hexa. E agora tem aqui o contrário. Eu tenho um número em hexa e quero ele em binário. Como fazer? Da mesma forma, eu vou separando de 4 em 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dígitos, o A, o 7, o 9 e o E, e vou colocar os equivalentes em binário. O A eu sei que é 1010, o 7 0111, o 9 1001 e o E 1110. E aí eu tenho um número binário, só juntar. Certo? Veja como é simples, é super simples. A conversão de hexadecimal ou octal para binário é muito automática. É só separar. Se for hexa de 4 em 4, se for octal de 3 em 3. Ok? E quando eu quero converter de octal para hexadecimal? Aí eu não consigo realizar diretamente, porque eu não tenho nenhuma relação entre potências da base 8 e da base 16. Como faço então? Eu vou ter que converter em 2 etapas, tá? Primeiro, eu pego a base, né? Por exemplo, se eu quero converter de octal para hexadecimal, eu vou pegar o octal, converter em binário, e tendo o binário, eu converto em hexadecimal. Por isso que é a conversão de 2 etapas. Vou colocar aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui, 175 octal, quanto é em hexa? Então, eu vou separar, né? De 3 em 3, porque é octal. Então, o 5 em binário, 101, o 7, 111 e o 1001. Veja, eu coloco 3 números. Por quê? Porque eu sempre tenho que ter 3, né? A gente sabe que os zeros que ficam à esquerda não tem valor, mas a gente coloca aqui para ficar fácil de entender. Depois disso, aí eu vou juntar de 4 em 4, certo? Para me formar os números em hexa. Então, veja, eu vou juntar esses 4 últimos números aqui. 1, 0, 1, 1. Vou botar aqui, ó, do outro lado. 1, 0, 1. Depois vou pegar mais 4. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Veja, esse último 0 aqui eu não coloquei, porque enfim vai dar 0, né? Então, o número é esse e agora fica fácil. É só eu ir lá na tabela e ver quanto é esse valor aqui em hexa, que é o número, que é a letra D, e aqui é o número 7. 7. Então, 175 na base 8, 7D na base 16. Ok? Vamos fazer outra conversão aqui. Agora, 21A em 16, quanto é em hexa? Em octal. Então, vamos lá. O A, 1010, o 10001, veja agora que são 4 dígitos, e o 20010. Isso eu pego lá da tabela e
À medida que a gente for exercitando, vocês vão se familiarizar com os números e já vão saber de cabeça, pelo menos os 10 primeiros. Depois, aí agora eu vou separar de 3 em 3, ok? Então, eu vou separar aqui esses 3 primeiros, 0, 1, 0. Depois, 0, 1, 1. Depois, 0, 0, 0. E depois o 0, 0, 1. E pronto. Agora é só pegar o equivalente ao hexadecimal. Ok? 1, 0, 3, 2. Então, 21A em hexa equivale a 1032 em octal. Ok? Tranquilo? Bom, e como é que eu converto números fracionários? Também é possível. Os computadores também trabalham com números fracionários, trabalham com números negativos, que a gente vai ver mais à frente. Mas vamos aos fracionários agora. É assim, a gente tem uma lei de formação ampliada, dada por este polinômio aqui, em que a gente separa a parte inteira da parte fracionária. Vejam bem, a parte inteira é aquela que a gente já estudou e que a gente já sabe como faz. Pega o número mais à direita, multiplica pela base elevado a 0, depois o próximo número multiplica pela base elevado a 1 e assim sucessivamente. A parte fracionária, eu vou pegar o número fracionário, multiplicar pela base, só que eu vou levar a potência negativa, menos 1. Depois eu pego o próximo número fracionário, a base e a potência menos 2. E assim sucessivamente. Tá? Então é só isso. Vamos fazer um exemplo? Esse exemplo aqui, ó, dado o número binário fracionário, veja que tem uma vírgula aqui, quanto é esse número em decimal? Veja bem, essa parte inteira tá bem fácil, né? Que número é esse aqui? Vamos fazer os cálculos, né? Vamos lá. 1, né? Então eu começo pela parte inteira. O número mais à direita da parte inteira vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2. Agora eu vou fazer a parte fracionária, que vai ser 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a menos 2, mais 0 vezes 2 elevado a menos 3. Agora é só fazer as contas. 2 elevado a 2 vezes 1, 4. Aqui vai dar 0. Esse resultado aqui dá 1. 2 elevado a menos 1, 0,5. Vezes 1, 0,5. 2 elevado a menos 2, 0,25. E 2 elevado a menos 3 é 0,125. Mas como eu não multiplico por 0, vai dar 0. Depois é só somar. Então, a parte inteira, 4 mais 1, 5. Certo? Que era esse número aqui. E a parte fracionária, 0,5 mais 0,25, 0,75. Então, este número em binário equivale a 5,75 em decimal. Tranquilo? E se eu quero fazer o contrário agora? Se eu tenho um número decimal fracionário e eu quero converter para um binário, aí a operação é inversa. Eu vou multiplicar a parte fracionária pela base até que a parte fracionária do resultado seja 0. Vamos entender com um exemplo. Este exemplo aqui, 8,375 na base 10 e queremos saber quanto é esse número na base 2. A gente sabe que é um número fracionário porque tem a vírgula. Primeira coisa, vamos resolver a parte inteira que é mais fácil, né? Então, eu já coloquei aqui direto, certo? 8 em decimal é a mesma coisa do que 1, 0, 0, 0 em binário. A gente pode buscar tanto na tabela como fazer a conta. E a parte fracionária? A parte fracionária está dizendo aqui, ó, multiplicar a parte fracionária, ou seja, eu vou multiplicar essa parte fracionária aqui pela base. Qual base? Pela base 2, tá?
até que a parte fracionária do resultado seja zero. Então, vamos lá. Eu vou pegar a parte fracionária e multiplicar pela base 2, certo? Fazendo essa continha aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1, né? 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 6, 3, mais 1, 7, 0, né? Então, me deu esse resultado. O que eu faço com esse resultado? Eu guardo a parte inteira e vou multiplicar de novo a parte fracionária, certo? Então, 0,75 eu vou multiplicar por quanto? Pela base 2. Então, eu vou fazer a conta novamente. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, desce 1. Né? O que eu faço? Guardo a parte inteira e vou multiplicar de novo a parte fracionária. Até quando eu vou fazer isso? Até zerar. Ok? Vai chegar uma hora que vai zerar. Então, aqui. 0,500 vezes 2. Resolvendo essa continha aqui, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, sobe 1, desce 1. Guardo a parte inteira e sigo com a fracionária. Veja, zerou. Então, eu vou multiplicar até que a parte fracionária do resultado seja 0. Zerou. Então, aqui é o final. Terminei. Pronto, já temos o resultado. Qual o resultado? 8,375 na base 10 equivale a 8 em binário, 1000, vírgula, a parte fracionária, que veio 0, 1, 1. Na ordem que vocês começam a multiplicar, né? Desde o início até o fim. Ok? Tranquilo. Fizemos a conversão binário fracionário para decimal e decimal fracionário para binário. Gente, eu botei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Se ficou com dúvida, volta o vídeo mais um pouquinho, veja novamente, dá uma olhada na bibliografia sugerida, capítulo 3, lá do livro de estudo dirigido de informática básica. Eu coloquei aqui um exercício para vocês fazerem, certo? E coloquei a resposta, tá? Aqui eu já explico o que é uma dízima. Na hora que vocês forem resolver, vocês vão perceber que a parte fracionária não vai terminar. Vocês sempre vão ter números para dividir, certo? E aí vocês vão perceber que eles vão se repetir, vão ter uma sequência de repetição. Aqui no caso a repetição é 1100, 1100, 1100, ok? Então o resultado está aqui, 5, né? E o 0,8 fracionário é uma dízima. Aqui é o outro, 1,5 na base 10, na base 2 é 1,1, certo? Façam as continhas e veja se o resultado aqui bateu, tá? Se ficarem com dúvidas, vocês podem mandar e-mail para mim, por meu e-mail, ou lá no SIGA, ou então no nosso próximo encontro online, tá? E aqui tem outros exercícios, então chegou a hora da gente exercitar. O conteúdo é esse, sobre conversões de base. E para que a gente fixe bem o assunto, é resolvendo os exercícios mesmo, ok? Então, dados os números binários, converta-os para decimal. Dados os números decimais, converta-os para binário. Eu coloquei aqui para vocês a resposta, para que vocês confirmem se está certo ou não. Dados os números binários, converta-os para decimal. Veja que aqui são números fracionários. Dados os números decimais, estão fracionários, né? Convertam-os para binário. Coloquei os resultados para vocês conferirem. E mais exercícios aqui. Dados os números decimais, convertam-os para octal e hexadecimal. Então, eu tenho aqui os dois valores, certo? Sempre esses primeiros aqui, vocês vão perceber, né? O octal vai até o número 7, né? E o hexadecimal tem as letras. Dados os números em octal, converta-os para hexadecimal. Tem aqui o resultado. Ok, gente? Material complementar é o livro Estudo Dirigido, Informática Básica,
o capítulo 3, que fala sobre os sistemas numéricos. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau!